Que o Senhor Jesus abençoe-nos nessa noite que nós já conseguimos consagrar a nossa evolução espiritual estudando a doutrina dos Espíritos. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec começa assim, logo as primeiras palavras do Livro dos Espíritos. Para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim, o requer a clareza da linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplos dos termos e das palavras. Então, sabemos que todas as palavras são polissêmicas, têm múltiplos sentidos. Se formos no dicionário, ela tem a tendência de definir termos comum à vida de sociedade. Mas a doutrina espírita, ela é uma ciência de observação. Não uma ciência apenas da razão, como é a matemática. Perguntaram a Einstein, qual é o seu laboratório? Ele mostrou uma caneta. Só. Tem matemático que dorme, sonha. Não estamos fazendo estudo de sonho, não vou falar isso. Mas a gente sabe o que são os sonhos, prova da liberdade do espírito, e que pode vir ter contato com a população dos desencarnados. Então, tem matemático que sonha e chega e eureka, né? O famoso eureka. Vai lá, pensou, raciocinou, está lá as fórmulas matemáticas. E tem muitas refutações, muitas problemáticas, tem fórmula matemática só 300 anos depois que foi ser comprovada como realidade. Mas a doutrina espírita, a ciência espírita, não é essa ciência. É uma ciência de observação. É uma ciência que precisa pensar, mas não basta pensar, não basta elaborar ideias para daí formar um sistema. Kardec não formou um sistema filosófico. Ele construiu uma ciência da observação, junto com quem? Quais eram os elementos? Quais são os elementos dessa ciência de observação? A experiência, neste caso, para fazer essas observações, é a mediunidade. E os elementos? Os médios. Quem mais? Os espíritos. E no século XIX, isso não era muito comum. Não era comum, não era uma prática, para a gente entender a importância desse espírito Kardec, hein? Ele foi reformador, propulsor do avanço da humanidade. Então, não existia, não era prática comum essa ciência de observação. Agora não, agora tem a ciência de observação da química, da física, observa-se, depois tira uma filosofia dessa observação. Mas isso foi inaugurado por Kardec no século XIX. Observou o quê? O que foi observado? As mesas. Né? O seu amigo, companheiro, estudioso junto com ele do magnetismo, da ciência magnética, que ainda não era uma ciência. Então, ele sabia que já existiam as possibilidades de uma força eletromagnética atuar nos objetos. Então, ele foi convidado para ver mesas falando. Aí ele refletiu logo, só se tiver músculos e nervos, para pensar e para sentir. Foi lá, observou, primeiro observou, tirou conclusões próprias, não. Fez o quê? Um laboratório. Observação. Então, ele começou a observar que os comunicantes, que eram os espíritos, tinham uma inteligência por trás, não apenas se comunicavam, mas tinham uma inteligência, pensavam, refletiam e traziam ideias completamente contrárias ao que ele pensava e que outras pessoas ali também pensavam, porque Kardec também já conhecia o processo da telepatia, não com esse nome. Então, ele começou a observar que não era nem fruto do pensamento, por sugestão do público. Ideias próprias. Então, assim é a nossa
é a ciência espírita, é a filosofia espírita. Que temos, qual é o objetivo de hoje? Refletir sobre isso, refletir que é uma doutrina que a gente pode confiar, que pode se estudar com profundidade. Começa a se estudar um ano, a gente acha que sabe. No outro ano, você aprofundou um pouquinho, você já viu que não entendeu. Ou que entendeu, amplia mais. Dali mais um ano, vai estudar, você tem mais coisas para aprofundar. E assim por diante. Diferente das filosofias de sistemas. Não sei se vocês já ouviram falar, lógico que já ouviram, aquela questão do martelo de Nietzsche. Quando Nietzsche criou a teoria do martelo, que seria o quê? O martelo de Nietzsche seria: todos os sistemas filosóficos são possíveis de serem quebrados. Não a ciência espírita e a filosofia espírita. Por quê? Porque Kardec não criou um sistema filosófico. Ele, da ciência de observação, ele o quê? Tirou ideias, deduções. E não fechou em caixinha. Olha, ela é sistêmica, cibernética. Quanto mais se estuda, mais vai se saber. Olha que coisa divina. Estudar uma doutrina que você está aberto a pensar, a refletir junto, a deduzir. E ele traz essa beleza de doutrina, que é uma doutrina dinâmica, para que nós possamos, no laboratório, continuamos em laboratório, continuamos com as comunicações com os espíritos, para quê? Para que nós possamos, cada vez, ir tirando deduções. Então, hoje nós temos, do espírito Hahnemann, uma lição belíssima, que é sobre a cólera. Se nós formos estudar a cólera, segundo a ciência oficial, morto o cão, morto a cólera. Então nós vamos acreditar, por exemplo, na pena de morte. Ah, mas não é bem assim. Porque essa ciência, ela é uma ciência profunda. Se essa ciência diz que nós somos imortais, o que adianta ficar querendo eliminar a cólera pelo organismo? Tem alguma coisa além. Não é possível apenas refletir pela manifestação dos órgãos. Aí, no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que já vem nos ajudando a pensar sobre isso, que diz assim: bom, então, de acordo com a cultura, as crenças, a educação, aquela criatura, ela foi programada, condicionada a ter aquele comportamento irracível, impulsivo. Na questão 850, Kardec pergunta assim aos espíritos: a posição social não constitui, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Não tem como eu agir diferente, porque foi assim que eu fui educado. Foi assim que eu aprendi. Então, não tenho culpa. Não tem como mudar, que nem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. E não tem outro jeito. Então, isso ainda é um condicionamento que nós temos de que dá mais trabalho tentar refletir, aprofundar a natureza da alma. Então, nós nos apegamos àquilo que a gente já sabe, que todo mundo fica refletindo, que todo mundo fica repassando um para o outro. Aí Kardec pergunta isso, a posição social em qualquer situação. Vamos nessa situação dessa cultura de que nós não podemos mudar, porque foi assim que nós fomos educados, né? A posição social não constitui, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação, a inteira liberdade de optar por pensar assim ou assado, agir assim ou ensopado? É o que Kardec está perguntando. Então, estou livre
de responsabilidade, porque a posição social, nessa posição social, eu tenho sim que ser autoritário. Eu tenho sim que ser violento, raivoso, porque senão ninguém vai me obedecer, né? Porque eu sou um líder. Aí a gente vem no dia 9 para estudarmos sobre líderes e lideranças, né? Vamos ver que existe um modelo de guia, modelo e guia para a humanidade, e esse está lá na questão 625, modelo e guia, Jesus. Então, a posição social, ele vem perguntando, olha o que os espíritos respondem. Sem dúvida, o mundo tem suas exigências, mas Deus é justo, tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Poucos esforços para superar os obstáculos, basta isso. Olha que coisa profunda. Olha que coisa profunda, mas tem uma mensagem. Os esforços que cabe a nós, esse percentual de responsabilidade, tirando que a sociedade nos incute, o percentual de responsabilidade são pequenos esforços. Aí a gente vai na 907. 907 é sobre as paixões. Né? Não, eu sou essa pessoa assim, que tem esse temperamento, porque eu sou de Virgem, eu sou de Escorpião, eu sou de Libra. Então, é culpa dos astros. É sempre culpa do exterior. Né? Nunca, desses pequenos esforços, Deus é justo. Ele leva em conta, olha o que ele está falando, ele leva em conta pequenos esforços que cabe a nós para superarmos as injunções do mundo, as vicissitudes do planeta natural, vicissitudes naturais, está lá no Evangelho, aqui no capítulo 3, item 13, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações que tem as suas vicissitudes, tem as suas características. Na 115, ele diz, os espíritos encarnados nesse planeta, quanto mais sofrem, quanto mais insubmissos são as leis divinas. Insubmissos. É o que gera os nossos sofrimentos. Então, não tem a ver, já não é um outro discurso, é uma outra filosofia. Onde Kardec que pensou isso? Também. Que também tem a ver com pensar. É fruto de pensar com o apoio da experiência, porque as perguntas foi Kardec que fez. E para fazer perguntas não é fácil não. Às vezes para dar resposta que a gente dá de qualquer jeito, né? O falso sábio, né? A gente acha que pode responder tudo o tempo todo de qualquer forma. Que foi o grande engano, e é o grande engano das filosofias do mundo. Que aos sistemas filosóficos, que acham que tudo sabe, tudo pode responder, como se fosse deuses. Deuses. A doutrina não. Foi lá, é fruto de pensar com o apoio das experiências. Então, o apoio das experiências foi no contato dos espíritos, que enquanto espírito você está em estado de individualidade, de consciência, enquanto encarnada é personalidade, muita coisa é abafada, muitas das nossas possibilidades, muitos dos nossos conhecimentos, para poder reencarnar, está Kardec trazendo para a gente lá em Obras Póstumas, a morte espiritual. A morte espiritual é quando você vai nascer. Por quê? Porque aquelas potencialidades que já são conquista, mas você não pode ficar, eu sou um matemático, a vida inteira reencarnando com aquilo, que bom, que zona de conforto, bom, né? Sabe tudo o tempo todo. Não, vamos lá saber lidar com o sentimento do outro. Ah, não, isso aí eu não sei, não consigo. Tá bom, então vamos reencarnar. E a área da matemática vem como? Abafada. Mas você, alma, não perde. Porém, na reencarnação, a matéria abafa determinadas potencialidades para desenvolver outras. Por isso que é chamada morte espiritual. Então, como Kardec soube disso?
com isso aqui, ó, pensando com o apoio dos espíritos. Os espíritos começaram, nas comunicações, começaram a passar determinadas ideias, que virou uma quê? Filosofia de uma experiência. Tirou a ideia a partir de uma experiência. Então não é um sistema filosófico, é uma filosofia de uma ciência de observação. Eu espero não estar enrolando. Mas isso nós precisamos entender, tá? O que é a nossa filosofia, tá, gente? Por que Kardec não falou que a doutrina espírita é religião? Por causa da ideia de que as palavras são polissêmicas. Se você for no dicionário, o que é religião? É uma doutrina que tem sacerdotes, que tem cultos exteriores, que tem isso, que tem aquilo. Epa, então não é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita... mas a gente pode dizer, sim, lá na Revista Espírita, 1863, em março, Kardec vem falando, pode sim dizer que a doutrina espírita é uma religião. Pela filosofia, pela ideia de religião de forma filosófica. De forma filosófica, a ideia de religião é religar a Deus, bondade, caridade, benevolência. Aí sim. Aí já é uma outra história. Olha o aprofundamento. Olha que cada vez que a gente vai mexendo, a gente vai entendendo. Então, na 907, para se entender essas questões de paixões, e cólera é o tema principal das paixões, para se entender isso, na 907, Kardec pergunta assim, já que o princípio das paixões, já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? Está na natureza. É mal em si mesmo? É instinto de conservação. Então, se é instinto de conservação, que significa dizer que nós saímos da mão do Criador com essas potências. Então, Deus nos criou maus com as paixões? Olha a resposta. A resposta dos Espíritos. Não. A paixão não é mal em si mesmo. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem. As paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que dela se faz que causa o mal. Então, os espíritos Kardec já tirou o quê? Ideias. Construiu o Livro dos Espíritos. Para construir o Livro dos Espíritos, que é o livro filosófico, porém, para ver se isso é verdade. Será que é assim mesmo que os espíritos estão falando? Kardec criou mais o quê? 4 livros em cima de um livro. A primeira parte desse livro é a Gênese, que foi o último livro. 1868. A segunda é o Livro dos Médiuns. É o livro de observação. É o livro onde Kardec vem trazendo o mecanismo para se lidar com esses seres pensantes, como nós. Mas como nós, liberto da personalidade, do que abafa a nossa essência, que é a carne. Nesse abafamento de essência, o que gera muitas das vezes? A cólera. Por quê? Porque você deseja realizar, porque tudo que é potência clama por realização. Então, nós desejamos realizar algo que parece, a gente tem a sensação de que estamos travados. Como as paixões é o excesso acrescido da vontade, o que a gente faz? Vamos ver o que o Hahnemann fala para a gente aqui. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos dos quais ele compraz voluntariamente.
Eu me comprazo voluntariamente às sensações que o organismo me dá no momento que eu quero realizar todas as minhas vontades. Todas as minhas vontades. Jesus, ele trouxe para a gente uma das suas parábolas, que é o filho pródigo. Olha como o filho pródigo se comportou. Ele querendo ser isso e aquilo, famoso, vivenciar as suas paixões da forma que ele queria, então ele não queria de jeito nenhum ser educado, se conter para aprender outros valores. Ele pede a fortuna ao pai e quer ir embora, ele quer vivenciar suas paixões. Só que naquela época, pedir a fortuna ao pai antes do pai morrer, isso era da cultura hebraica, significava dizer que você desejava a morte do seu pai. Essa que é a grande questão. Daí cai Bachuto para ensinar a gente a pensar essas questões. Então, o grande foco está aí. Desejava a morte do pai. Independente de qualquer coisa, ele tinha que se realizar os seus desejos. Com todo o amor que aquele pai dedicava a ele. Ele e um irmão. Então, o pai dá a parte que ele toca e ele parte para a vida. Então, ele viveu toda uma vida de dissensão, de paixões, que é o instinto natural acrescido da vontade, das paixões do mundo, só que veio uma crise. E ele gastou toda a sua fortuna e chegou um determinado momento que ele não tinha nem para se alimentar. Aí tem aquela passagem onde ele pede emprego no local que nem a comida dos porcos poderia ser dada para ele. Aí que ele reflete. Aí ele pensa, a dor foi aquele instrumento que fez ele refletir. Na casa do meu pai, todos estão com fartura. E eu estou aqui. Aí, o que acontece? Ele tem uma fase. A primeira fase de todos os seres, quando passa pelo processo da dor. E Kardec viu e trouxe isso para a gente lá no céu e inferno, naquela questão, Código Penal da Vida Futura. Os espíritos foram colocando, explicando qual era a lei. Explicando o quê? É da lei que se você, naturalmente, pelo amor, você não quer perceber qual é a sua vida, o seu destino. A gente pode usar vários termos aí, mas qual é a sua missão? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Progredir. Para uns provas, para outros expiação, para alguns missões, mas para todos fazer parte na obra da criação. Se a gente não entende isso, o objetivo da nossa encarnação, o que acontece? A gente se deixa levar pelas paixões, pelo exagero da vontade, que é natural, mas no exagero fora do justo limite, ela gera o quê? Interesse pessoal, raiva, a cólera. Fora do justo limite, ela gera a cólera. Aí, a gente vai voltar para o filho pródigo. Lá no Código Penal da Vida Futura, os espíritos passaram para Kardec o seguinte: quando o espírito está fora do justo limite, ele sai, ele gera a dor, porque o piloto automático puxa a gente para progredir. Reencarnou, tem que progredir. É sempre para fazer melhor do que nós fizemos. O piloto automático das leis divinas puxa a gente para cumprir a lei divina, progredir. Provas ou expiações, não importa, é para progredir. Quando eu, por vontade própria, por causa do livre-arbítrio, eu saio do atendimento à lei, eu sou insubmisso às leis divinas, eu faço um ângulo, eu saio do meu curso. Quando eu faço esse ângulo, o que eu gero? A dor. Aí é preciso um outro ato, né? Causas e efeitos, para que eu volte para o piloto automático da lei divina. Então,
para voltar, os espíritos passaram para Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno, o item 12, dizendo o seguinte, tem alguns procedimentos. Primeiro, para acontecer o retorno do homem, do Filho de Deus, para a felicidade. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurado é feliz aquele que está sofrendo. Se você for no dicionário, o sofrimento não é o mesmo que da filosofia espírita. Da filosofia espírita, que é o mesmo da filosofia cristã. Feliz o que sofre. Porque é esse sofrimento que vai puxar a gente para a felicidade. O que é preciso? Primeiro, se arrepender. Reconhecer aonde é que eu estou no exagero da minha vontade. Aonde eu estou fazendo traços que vão ter consequências. O filho pródigo, ele usou o livre-arbítrio dele, ele exagerou a vontade dele para viver uma vida dissoluta. Depois veio a dor e trouxe ele de retorno ao pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Como que o pai o recebeu? Com alegria. Chamou a comunidade, porque quando ele saiu, quando ele gerou esse traço, ele gerou um traço no pai, na comunidade e no irmão. Então o pai o perdoa, convida a comunidade para o recebê-lo, faz uma festa, a comunidade o recebe, o perdoa, mas teve um elemento que não perdoou, que foi o irmão. Então ele vai ter que passar pelas consequências das atitudes que ele teve, porém ele estava na fase o quê? De arrependimento. Código Penal da Vida Futura. Você não vai dar passos à frente para progredir se você antes não se arrepender. Como que eu vou me arrepender se eu acho que eu não cometi nenhuma atitude fora da lei divina? Capítulo 9, que é o capítulo que nós estamos estudando, o item 8. Uma mensagem de Lázaro para a gente. Olha os espíritos, olha de onde sai a nossa filosofia. Os espíritos, mensagem de Lázaro. Obediência e resignação. A obediência, ela tem que ter o consentimento da razão. E a resignação tem que ter o consentimento do coração. Tem que sentir e pensar. Tem que utilizar as potências da alma. Aí, mais no meio, Lázaro diz o seguinte: submetei-vos às influências que nós vos temos trazido. Olha só, gente, olha que filosofia que ensina a gente a pensar, a viver melhor. Submetei-vos às influências que nós, os guias da humanidade, guia da humanidade, vos viemos dar. Porque senão nós vos chicotearemos. Está aqui, ó, depois vocês leem aqui. É para refletir, né? É para pensar todo dia. Se eu não me submeter, segundo o mundo, esse submeter pode ser negativo. Por isso que as palavras só polissêmicas, a gente tem que entender dentro de um conjunto. De um conjunto de quê? De ideias. Então, as obras básicas são 23 livros. Mas as obras complementares. Não pode ficar onde? Na estante. É para a gente mexer e estar em contato com esses espíritos. Para que a gente possa ver qual é o objetivo da nossa vida. Refletir sobre a importância de sermos espíritas cristãos. Por que eu sou? Porque eu preciso progredir. O objetivo da minha encarnação é progredir. Não é me deixar levar pelos instintos. Instintos esse que nós não vamos perder. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo outros conhecimentos, o instinto não perde.
mas a razão vai superando. Então, nós vamos o quê? Controlando aquele reptiliano que a gente tem ainda da gente, né? Pisou no meu calo, eu pá! Falou comigo, eu respondo do mesmo jeito. Me roubou, eu desejo que morra. Essa é a mensagem de Hahnemann para a gente. É falsa a ideia de que o homem, ele está dizendo aqui, olha, de acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços. Ele pode sim, porque é evolução. A gente sai da mão do Criador simples e ignorante, com as potências do átomo ao arcanjo, lá na questão 540, do átomo ao arcanjo, e na 1006, as espiritualidades, lá na nota de Kardec, ele vem dizendo que é irresistível a necessidade de ser feliz. Então, nós, querendo ou não, nós seremos felizes. O que vai acontecer é atrasar esse processo. Não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque senão nós seremos despertados pelo chicoteamento dos espíritos benfeitores do planeta. Não precisa. Só pensando, só usando o laboratório de observação e de aceitando as comunicações dos espíritos, já dá para a gente ver. Bom, já me arrependi. Mas esse arrependimento não é um arrependimento com lenço chorando, não. É um arrependimento de mudança de ponto de vista. Arrependimento não é só aquele falso arrependimento, que eu me arrependo hoje, daqui a pouco estou eu novamente xingando o outro. Estou eu novamente agindo como reptiliano, como homem da Idade Média. Que pegava o cavalo, saía pisando em todo mundo, qualquer coisa, usava a espada. Hoje em dia a gente usa outras coisas, mas a ação e o sentimento é o mesmo. Qual o cuidado que a gente tem que ter com isso? Por quê? Lionel, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, Silas, para dar uma lição, um aprendizado ao André Luiz, levou ele numa área umbralina onde tinha um ponto de socorro. E de lá eles saíram para entenderem táticas e técnicas obsessivas. Chegou no determinado local, conheceram o obsessor mor, Leonel. Então, Leonel, ele estava num processo de técnicas obsessivas com um sobrinho, que esse sobrinho estava sendo herdeiro do pai que morreu, e os tios estavam ali com mais de 300 espíritos ali, ele só comandando aqueles espíritos. Até aí, beleza, não é a lição ainda que o Silas quer dar para André e para todos nós. Aí Silas, conversando com o Leonel com maior tranquilidade, e aí, viemos aqui para aprender algumas coisas com você, e o André Luiz ficou, meu Deus, coisa estranha. Começaram a conversar, aí ele começou a perguntar, mas por que você está perseguindo o rapaz? Aí ele contou a história. Até aí não tinha nada a ver. Só que ele começou a relatar o seguinte: bem, nós não inventamos nada para ele, nós não criamos nada na cabeça dele, não. O que a gente faz? A gente observa qual é o tema central da vida dele, o tema básico da vida dele. Não é aquelas necessidades naturais, não, comer, dormir, algumas coisinhas, não. Mas é aquele tema que fica na cabeça dele o tempo inteiro. Então, foi observado que o rapaz, o tema central da vida dele era a ganância. A ganância. O tempo inteiro ele só pensava em dinheiro. O tempo inteiro ele prejudicou e vem relatando uma série de coisas. Então, a lição maior desses espíritos é justamente isso. É o cuidado que a gente tem que ter com o tema central da nossa vida. Quais são as coisas que a gente fica alimentando e acha que é normal. Normal por quê? Porque é o que o mundo alimenta. Por exemplo, a posse. Então, na posse a gente tem o quê? O materialismo, o apego, a avareza, o prestígios. Porque quem não tem o tema central, a posse, pode ter o prestígios, né? Futilidades,
egoísmo, afetação, notoriedade. Mexe com o lado do orgulho, o egoísmo. Se o tema central é o prazer, sensualidade, luxúria, preguiça, consumismo, e o poder? Arrogância, prepotência, violência, cólera. Isso só a gente pode saber. Pode ser que a gente não saiba, mas tem alguém que sabe. Essa que é a grande questão. Por isso que para nos arrependermos, a gente precisa procurar estudos, procurar filosofias que tenham capacidade de dizer para a gente sobre isso. Que tem um conjunto de sistemas que possam ir pontuando a dinâmica da nossa vida do dia a dia. Onde a gente começa nesse curso? O que é o Espiritismo? Já começa no que é o Espiritismo. Depois vai para o Livro dos Espíritos. Aí faz todas as obras básicas. Depois volta. E depois volta. E depois volta. Quantas encarnações? Quantas precisarem? E com certeza nós vamos precisar de muitas reencarnações para isso. Por quê? Porque nós ainda temos muito arraigados esses temas básicos. Por isso que Kardec traz para a gente um estudo da origem do orgulho e do egoísmo, que são temas básicos que Leonel diz que é o tema que ele não bota nada na cabeça dele. Ele observa qual é o tema básico da vida dele e bota o quê? Bota fogo, estimula, sugestiona. A gente, como cego, muitas das vezes estamos em determinados ambientes ou grupos. Eu não me conhecendo, não, eu entro e saio a hora que eu quiser. Ninguém faz a minha cabeça. Será? Olha que coisa séria. Será que é assim? Porque Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 14, onde ele faz um estudo sobre sugestão. O estudo não é propriamente sobre sugestão, mas depois vocês procuram lá, o capítulo 14. Ele vem dizendo o seguinte: é muito rápido, um som, um perfume, a voz de uma pessoa pode fazer com que você dê mergulho no seu inconsciente e daí você se sugestiona por aquela situação. É mais simples e mais prático, tanto que é técnica que os obsessores utilizam. Observa na gente. Daí eles pegam o quê? Segue ela. Vêem quais os momentos que ela não se contenta em não ser atendida em todos os seus desejos. O que ela faz? Ela deixa explodir a cólera, ela xinga. Não na frente dos outros, né? Socialmente não. Ela xinga, ela no trânsito, ela faz e acontece. Ela joga as coisas inaminadas fora, longe. Ela persegue alguém quando aquele alguém não está atendendo os seus desejos. Se alguém tem limite, Deus me livre dar limite para mim. Não sou criança. Aí começa o quê? Uma perseguição. Tudo isso, uma guerra surda. Ninguém vê. É justamente aí que os espíritos, diz Leonel, é isso que a gente faz, gente. É isso que a gente faz com ele. Por isso que ele quebra as brechas. Está lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, é justamente isso. Qual foi o sentimento que mais foi observado naquelas pessoas? Eles estavam querendo destruir uma casa espírita. Mas foi através de quem? Dos médios. Quais foram os sentimentos que mais foi observado e que abriram brecha para a perseguição? Pasmem vocês, a cólera. Era o tema básico da maioria dos médios. Uma na assistência fraterna, poxa, uma trabalhadora super organizada, dá até inveja de tanta organização, quando vem relatando ali o perfil dela. O marido fez lá uma questão com ela. Quanto você está ganhando? Quanto você ganha para trabalhar no centro? Bastou isso para ela já ficar com sentimento de culpa. Entrou em estado de cólera e largou o centro. A da cura
ela já se sentia superior aos outros médios, os espíritos observaram qual era o tema básico, levaram uma senhora que era obsidiada por 3 espíritos, curvada, botou perto dela, ela deu o passe, a senhora, aqueles espíritos, tudo combinado com o responsável, o Júlio. Os espíritos saíram dela e ela, estou curada, você é uma santa. Você é maravilhosa. Ah, bastou isso para quê? Para o tema central, a vaidade, a notoriedade. Aí ela queria no centro ser a principal, botar nos jornais, chamar os repórteres ao centro. Não é bem assim. Saiu do centro. E aí, por diante. Então, primeiro passo é o arrependimento. Basta isso? Não. Primeiro, depois vem expiação, provas, tarefas. Tarefas de quê? O laboratório de você mesmo, para ver se você realmente, verdadeiramente está arrependido daquilo ali. Depois, a reparação. Então, o seu inferno, nesse particular, ele traz para a gente, ele mostrou, os espíritos vieram mostrando que é da lei, são leis naturais, divinas e naturais, que para aquele que segue, para aquele que se submete às leis, ele se arrepende, expia e depois ele repara. Tá? Então, quando o espírito Hahnemann está trazendo para a gente, mais lá embaixo, ele diz assim, desculpa, o corpo não dá impulso de cólera a quem a possui, assim como não dá outros vícios. O irmão do filho pródigo não tomou nenhuma atitude de paixão. Porque às vezes a gente não toma determinadas atitudes, mas não significa dizer que essas paixões não estão ainda em germe em você. Assim que ele viu que o pai perdoou o irmão, como que ele se comportou? Com cólera. Não perdoou, não aceitou. Estava embutido ali. Estava esperando um momento propício para demonstrar ainda como ele estava. Qual era a situação, qual era o estágio evolutivo, predominância da matéria sobre o espírito. Os interesses, cálculo que ele imediatamente fez, da perda que ele ia ter, divisão que ele ia ter que ter, daquela companhia com o pai, em detrimento da convivência e da alegria do outro retornar. Então, Jesus trouxe essa parábola do filho pródigo justamente para essa vida de relação nossa. Será que eu posso apontar o dedo no outro, que ele fez assim, ele faz assado? Não sei. Será que o irmão do filho pródigo não estava se sentindo tão superior? Já tão equilibrado? Já tão feliz? Até o momento que foi colocado em prova. São as provas e as expiações. Então, ele vai ter que passar pelo retorno do irmão. Primeiro se arrepender, para depois, novamente, ter experiência para ver como ele está, que são as provas e as expiações. Isso é sistêmico, em várias situações. Acho que eu não tenho como tema básico uma paixão, mas será que eu tenho outra? Emmanuel diz, para a gente estar encerrando, que a expiação, ela existe, lá no livro Justiça Divina, que a expiação só existe, ele diz assim, só existe enquanto nós estivermos com o coração endurecidos. Aí ele fala, nem todo mundo tem o coração completamente endurecido, uma pedra. Para uns, no lar é uma doçura. Na rua é um Hitler. Na rua é uma doçura e em casa é o tirano do lar. É preconizado, para a gente refletir aqui no Evangelho, o tirano do lar.
Então, naquilo que você ainda está endurecido, insubmisso, é a mensagem de Lázaro, submetei-vos, o capítulo 9 tem 8, submetei-vos aos ensinamentos que nós vos viemos dar. As influências, ele fala assim, as influências que nós vos viemos dar. Porque senão, nós vos chicotearemos. São as dores. Para quê? Para amolecer o coração. Na convivência um com o outro. É aceitar o outro no meio, que o que a gente mais faz é excluir. Monta um grupinho, monta uma situação, ninguém entra, ninguém sai. Quem vai dar conta? É quem está com o coração empedrecido. Quem vai estar sofrendo mais? Aquele que é excluído, que entra em cólera ou que excluiu? Não sei. Não sei porque. O que vai depender? Vai depender de como cada um vai ficar. Porque eu também estou excluído e entro em cólera. É o processo, é a mensagem como falei? Hahnemann, desculpa, do espírito Hahnemann, é a mensagem. E para a gente finalizar, no Livro dos Médiuns, tem uma questão 331 do capítulo 29, Kardec diz o seguinte: uma reunião é um ser coletivo. A nossa reunião aqui é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são o resultado de todos os seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe terá mais força quanto mais homogêneo ele for. Quanto mais homogeneidade de pensamento dentro do conceito doutrinário nós estivermos, de refletir, por exemplo, ir para casa, levar essa mensagem, refletir nela, pensar o que esse espírito está querendo dizer, como é a atitude minha do dia a dia, que só eu sei. Eu tenho raiva, eu tenho aborrecimentos, eu tenho irritações, eu tenho falta de controle sobre as coisas que acontecem e que eu não posso controlar, que nem tudo eu posso mudar. Então, eu tenho que pensar. Por quê? Quando eu venho... hoje eu não vi um centro na menina, eu estava péssimo, estava com uma raiva, é aí que eu tenho que vir. Aonde eu estou querendo chegar. É aí que eu tenho que vir. Por quê? Por causa do quê? Por causa da reunião coletiva, um todo coletivo. Aonde o pouco que eu quero melhorar é uma feixe. Juntando com todos que também querem, tem muito mais força. E muito mais homogêneo fica. Então eu vou para casa levando o quê? Levando o desejo que todo mundo aqui está de melhorar. De não ser colérico. De ser manso e passivo. De ter um olhar complacente. Foi o encontro de Eurípides Bassanufo. Um olhar complacente. De ser benevolente. Que a benevolência, ela é filha da doçura e da pacificação. De ser misericordioso. E nós somos convidados o tempo inteiro para sermos tudo isso. Mas o que a gente atende? Ainda o condicionamento. Mas nós já estamos incluídos numa escola para aprendermos as virtudes, para estarmos nos movimentando, estarmos construindo, ainda não está construído, mas estarmos construindo a irresistível necessidade de ser feliz. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha, é um convite. É o convite. É o convite de Jesus para a humanidade. Esse convite, ele é muito mais potente do que o convite ainda do nosso condicionamento de instintos que ainda tem nós, mas que nós podemos e temos a liberdade, pequenos esforços
esforços. Diz lá a questão 850. Deus é justo e contempla pequenos esforços para romper com esses condicionamentos. E o que? E aceitar o convite do Cristo. Bem-aventurados que sofrem. Se eu sou excluída, devo ter excluído alguém, ou poderei excluir na frente. Então, qual a postura que eu vou tomar? Benevolência, mansuetude, um olhar compassivo, como nos convida Eurípides Bassanufo, como no dia 9 vai ter o convite para entendermos a Casa Espírita, é quem nos acolhe. A gente precisa entender o que é a Casa Espírita. Esse convite é para todos. Porque todos nós somos beneficiários da Casa Espírita. Então, todos nós temos obrigação moral de virmos aqui estudar sobre a Casa Espírita, que vai falar sobre líderes e lideranças, que vai falar sobre a questão 625, guia e modelo da humanidade. Existe? Existe alguém? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vedes Jesus. Então, vedes Jesus e até o dia 9 de junho. Muita paz para todos nós. Meus prezados irmãos, quão grandiosa é a doutrina de amor que Jesus nos traz constantemente para a vida de relação que existe de cada um de nós diante do mundo terreno. Todos somos espíritos imortais. Todos fomos criados por Deus, simples e ignorante. E podemos assim, de modo singelo, simples mesmo, comparar o espírito imortal a um diamante bruto que, de início, não tem uma forma definida, escurecido, enegrecido, não tendo, portanto, luz própria. No entanto, a sua essência é um diamante. Através das reencarnações, pouco a pouco, vai se transformando, clareando, se tornando transparente, e à medida do tempo, irá refletir a luz do Criador. Entretanto, este mesmo Criador deu para cada um espírito imortal, no processo de aprendizado, uma outra possibilidade de crescer, de desenvolver, de acelerar o seu progresso, essencial para a vida futura. O Evangelho de Jesus. Com este, as arestas, pouco a pouco, se transformam e este diamante cada vez mais se torna de pedra bruta, de uma fonte cristalina, irradiando luz própria para todo o ambiente que o cerca. Assim, Deus nos ofereceu duas possibilidades grandiosas na nossa criação e para o nosso desenvolvimento: as reencarnações e o Evangelho de Jesus. Por isso, devemos agradecer a este Deus, nosso Pai,
essas possibilidades de podermos conhecer, trabalhar, nos envolver cada vez mais nos conhecimentos que nos tornam capazes de sentir, de refletir a luz, mas também de termos luz própria. Aproveitem, caros filhos, o momento pelo qual cada um está passando, para desenvolver cada vez mais as potencialidades que existem em seus corações. Tormentas, dificuldades, fazem parte do processo reencarnatório. Mas o Evangelho de Jesus nos traz o consolo, a fortaleza moral, as virtudes pelas quais este diamante irá cada vez mais emitir e irradiar a luz própria. Sejamos, pois, pacientes, sejamos trabalhadores, sejamos confiantes e diligentes em vida atual de vocês, mas, sobretudo, tenhamos fé para justamente sabermos de que Deus oferece em torno de nossos caminhos, de nossos passos, de nosso futuro, o que há de melhor para desenvolver os melhores sentimentos que existem em cada um de nós. Um abraço do Herman. Que todos os esforços que estão a fazer, sejam eles agraciados, abençoados, fortalecidos com não só os resultados positivos, mas repletos de esperança, de alegria e de paz também. Muita paz para todos vocês.